Olá, boa noite, queridos. Boa noite. Estamos começando mais uma live nessa noite. Sexta-feira, né? Final da semana. Enfim, uma bênção, né? Uma semana aí de bastante notícias, muitas coisas aconteceram. E hoje eu quero falar sobre um assunto que eu comecei falando de um lado dele, por um aspecto dele durante a semana, né? E hoje eu quero ir para um aprofundamento maior, que é falar sobre fortalezas que se instalam na nossa vida, na nossa mente, e muitas vezes essas fortalezas elas fazem o quê? Elas realmente impedem a gente de alcançar, de avançar algumas coisas, porque nós estamos o quê? Completamente, né? Completamente presos nessa informação. Queridos, eu estou aqui na luta com o Instagram, estamos tentando conectar com o Instagram. Bom, boa noite, Damião, boa noite, Richard, boa noite você que está entrando. Estou aqui só um minutinho que eu vou. Enfim, problemas de. Como é que fala? De tecnologia mesmo. Então, existem pensamentos, existem posturas, coisas que entram dentro da gente e se instalam. E quando se instalam, eles ganham muito espaço dentro de nós e acaba dominando muitas coisas da nossa vida e nos trazendo grandes prejuízos. Então, na nossa live do dia da rádio, do meu programa de rádio, que inclusive quem acompanha meu programa de rádio, antes era quarta-feira, agora vai ser às quintas-feiras. Eu comecei falando sobre inteligência espiritual, que que é bem importante para que a gente quebre barreiras, né, fortalezas da nossa mente. E hoje eu quero falar um pouco mais sobre essa questão de agora deu certo. Então, e hoje eu quero falar um pouco mais sobre essas fortalezas mentais. Eu comecei por um ponto e hoje eu vou aprofundar um pouco mais porque eu vejo a extrema necessidade e a cada dia que passa, eu não sei vocês, as experiências. Olá, gente, pessoal. Josimar, boa noite a todos vocês que estão entrando, boa noite, todo mundo que está no Facebook, Instagram, quem está entrando. Tive uma pequena dificuldade aí com o meu Instagram, mas graças a Deus já está resolvido. Olha só, o que acontece? Nós temos aí, gente, algumas situações que realmente elas são muito nocivas no nosso dia a dia. Oi, Dani, que bom que você está aí, saudade de você. Como a gente está no finalzinho da semana, né? Quase no final da semana, à noitinha, eu estou tomando meu chazinho aqui e a gente vai trocar uma ideia muito boa nessa noite. Então, são coisas que vão entrando dentro da gente e se tornando algumas, em tese, verdades. E isso começa a trazer e gerar tantos prejuízos para a nossa vida. E eu quero falar um pouco da antítese, da síntese disso, e a gente poder trabalhar um pouquinho essa ideia. Oi, Eliette! E a gente poder trabalhar um pouco esse aspecto. Eu quero começar falando de uma pessoa que todo mundo, seja você cristão judaico, evangélico, católico, não interessa, ou não, você já ouviu falar de Abraão. Todos nós sabemos que Abraão foi considerado o pai da fé. E aí eu quero começar falando desse combate às fortalezas da mente. Porque o que acontece? Quando a gente não combate as fortalezas da mente, ela vai se avançando, se instalando dentro de nós, é uma fortaleza inimiga dentro de nós que combate contra nós mesmos, que nos faz mal, mas houve uma permissão da nossa parte dela estar lá.
E eu quero já começar falando aqui do que aconteceu com Abraão. Como as coisas como deve ser. Olha só. Romanos 4, verso 18 diz o seguinte: Abraão, contra toda esperança, em esperança, pensa bem, contra todo cenário super negativo, nada propício, mas em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, presta atenção nesse ponto, sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim, não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Para pensar um segundo aqui. E que isso aqui já é o contrário das fortalezas. A Bíblia fala que ele creu contra a esperança. Ele teve esperança num momento que não se podia ter esperança. E ele já estava com o corpo envelhecido, Sara com o corpo envelhecido, e mesmo assim, o que aconteceu? A Bíblia diz que ele creu. O que ele fez aqui? Ele combateu, tirou as possibilidades das fortalezas mentais negativas se instalarem na vida dele e roubarem a promessa. Muitas vezes, boa noite, Rodrigo, boa noite. Muitas vezes, gente, o que acontece? Nós permitimos que certas inverdades que a gente acaba aceitando como verdades se instale na nossa mente, se fortaleça, se torne forte ali dentro e impede da gente viver a promessa, porque a promessa tem que ser isso aqui, ó. É como Abraão. Não tinha nenhum cenário positivo, queridos. Não tinha, ele já tinha 100 anos de idade. Ele, Sidney, graça e paz, sabe? Ele não tinha nenhum cenário propício, queridos, para poder crer que ele seria pai de muitas nações. Ele ficou 25 anos nesse lenga-lenga, escutando a palavra de que ele seria pai de muitas nações, ó, quantas estrelas, quantas areias do céu, da praia, quantas as estrelas do céu, assim vai ser sua multidão. E já tinha 25 anos, ele lá, aguardando esse dia chegar. Mas a Bíblia fala que ele creu, teve esperança, num momento que era difícil ter esperança. Isso é conosco. Muitas vezes nós somos impelidos a crer em momentos tão difíceis que a gente olha para todos os lados e fala, não tem como. Não tem como eu crer que o milagre vai acontecer aqui, que alguma coisa vai acontecer acolá. Esse texto, ele nos impacta, não é pelo fato simplesmente da gente saber da história que eles tiveram um filho, ele com... Oi, Marcelo, depois você não diga que eu não te cumprimentei, viu, Marcelo, meu companheiro? Então, assim, esse texto, ele não nos impacta, assim, apenas pelo fato da gente saber que ele veio ter filho com 100 anos de idade e Sara com mais de 90. Não, esse texto me impacta pessoalmente muito quando ele diz que ele teve fé. Ele, diante daquele cenário, ele se manteve tendo fé. E aí eu faço uma reflexão com você. O que está dominando a sua mente, controlando as suas emoções e se colocando como verdade na sua vida? Ontem eu encontrei um casal muito querido que havia um pânico, claramente havia um pânico dentro deles. E eles assim, querendo ficar bem distante de mim, um cumprimento por um lado querendo abraçar, por outro lado querendo se afastar. E eu virei, fui ali, eu falei, queridos, calmem, calma. Nem todo mundo está infectado com esse vírus. Acalme-se, acalme-se. Aí eles pararam assim.
E aí eu conversei um pouco com eles, aí depois eles me procuraram e falaram, pastora, realmente, minha mente melhorou depois que a gente conversou um pouco. Eu estava muito apavorada. Eu estava apavorada. Hoje uma pessoa falou assim para mim, depois dessa pandemia, a nossa vida, o Brasil, nunca mais será o mesmo. É uma reflexão. É uma reflexão. Eu quero ler um texto de Coríntios que fala o seguinte, que nos mostra onde está a nossa maior guerra. Aqui diz, porque as armas da nossa milícia não são carnais. O que isso quer dizer? Que não é uma briga corpo a corpo com o que você está vendo, com aquilo que você está tocando. Mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Distribuímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Existem fortalezas que entram dentro de nós, se instalam lá dentro, nos fazem mal e nós precisamos quebrar. E o que é uma fortaleza? O que é? De repente você está pensando aí, mas você está falando de fortaleza, eu não sei nem o que é uma fortaleza. É um conjunto de ideias que vão contra a verdade de Deus. Que quer dizer que tudo que Deus fala não é verdade. São mentiras sobre Deus, sobre quem você é, sobre o que você pode, sobre aquilo que você foi capacitado ou chamado. São mentiras sobre tudo que permeia a sua vida. Oi, Amanda, boa noite. Gente, Amanda, a gente já tem esse combinadinho. Quando ela chega, ela já vai fixando aí meu endereço do YouTube, isso no meu canal do Instagram. E então, você que ainda não se cadastrou no meu canal de YouTube, por favor, clica aí nesse endereço que a Amanda colocou aí, só aperta lá, inscrito e aperta o sininho para quando tiver alguma coisa. E tem tido coisas todos os dias lá para você receber. Então, as fortalezas mentais são mentiras a respeito de Deus, a respeito de você, a respeito de onde você pode chegar, o que você pode fazer. E se nós aceitamos isso, ela aprisiona os nossos corações em trevas, nos tirando, sabe o quê? A liberdade de pensar, a liberdade de agir, a liberdade de crer, porque nós ficamos com as nossas emoções e a nossa mente controlados por ideias que não são boas, não são para você, não são verdadeiras e não vai te levar para lugar nenhum. O diabo, eu costumo dizer o seguinte, ele não chega de chifre feioso, horroroso, com tudo para cima de você. Não. Ele é sutil, ele vem em pequenas oportunidades, em pequenos pensamentos, ele vem astuciosamente estabelecer um padrão de pensamentos para o quê? Porque você se comporta como o quê? Você se comporta como você aceita na sua mente. A sua mente é o primeiro campo de entrada, é a porta de entrada, sua mente e seu coração. A partir daí começam a gerar comportamentos em você. Pare para pensar, momentos que você assim, até pensou sobre alguém, essa pessoa fez tal coisa comigo. Automaticamente seu coração fechou, você acreditou nisso e lá na frente você descobriu que não era verdade. Você já viveu isso? Eu acho que muitos de nós já vivemos situações como esse. Então Satanás ele vem devagarzinho, mansinho, estabelecendo, delineando pequenos pensamentos, sabe, suspeitas, dúvidas, medos, questionamentos, teorias, com um único objetivo, sabe qual? Gerar em nós um comportamento distante de um comportamento de fé. Gerar em nós um comportamento negativo, repetitivo. Sabe, se isso acontecer, se você perceber que há um comportamento em você negativo, repetitivo, que você continua fazendo ele, Satanás está estabelecendo e edificando dentro de você uma fortaleza e você tem que combater isso, sabe? E a gente precisa de fazer algumas coisas.
Algumas coisas nos ajudam a combater esse comportamento extremamente maléfico, extremamente ruim. Bom, tem um pastor escocês que ele falou o seguinte, o nome dele é Oswald Chambers, ele falou o seguinte, que a oração, ela não nos equipa para as maiores obras. Não, ela é a maior das obras. A oração, ela é uma arma poderosa, que quando você utiliza ela, você vê situações da sua vida mudando. Sabe, pensamentos que você achavam que era verdade vão ruindo e você começa a ter uma experiência diferente. Então, você precisa trabalhar uma coisa chamada oração. Oração na sua vida. O que é oração? Oração não é reza. Oração não é as frases repetitivas, não, mas é uma conversa com Deus. É você abrir o seu coração, é você dizer o que você pensa, o que você quer, o que você está sentindo, aonde você quer chegar, é estabelecer um relacionamento com Deus. Teve uma rainha na Bíblia chamada Rainha Esther, que ela, nos momentos onde ela recebeu uma informação que ela e o povo dela iam ser destruídos, o que ela fez? Ela não se encheu de si achando que poderia, pela posição de rainha dela, mudar um decreto que o próprio marido dela havia feito. Não, mas o que ela fez? Ela parou, ficou 3 dias orando e jejuando para depois tomar uma decisão. E em cima dessa postura dela, ela de fato conseguiu ter sucesso naquela colocação dela, naquele pleito dela, porque ela entendeu que ela tinha que ter uma postura de, primeiro, a mente dela tinha que ser trabalhada, a dor dela tinha que ser trabalhada. E isso nós fazemos com perfeição na presença de Deus. Tem gente que começa a acreditar em certas coisas e aquelas coisas vão guiando. Por exemplo, você já viu situações que a mulher cisma que o marido está traindo? Ela cisma, ela tem certeza, toda e qualquer palavra, comportamento, qualquer coisa que ele faça, para ela é sinal de que ele está atraindo. E ela começa a acreditar naquilo, e daqui a pouco ela está brigando, explodindo, criando um inferno dentro de casa, porque a mente dela trabalhou para que ela duvidasse do comportamento do marido, ou então porque ele já teve uma história parecida, ele está fazendo de novo, e aí ela destrói a paz. E a Bíblia fala que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, e ela não destrói. Então, a gente é responsável, sabe, por aquilo que entra dentro de nós e, consequentemente, aquilo que sai dentro de nós. Quando a gente fala intensamente, parem de escutar notícias dessas emissoras que só tem um foco político. Vocês já pararam para pensar por que essas emissoras têm esse foco político, especialmente de derrubar o presidente? Por que essas emissoras têm? Porque elas não recebem mais o patrocínio e os benefícios financeiros que elas recebiam antes. Para patrocinar, sabe o quê? A imundície e as mentiras que eles passam na televisão. Então, existe uma guerra ideológica hoje de quê? De quem vai tomar lugar dentro de você. De quem da sua mente, dentro dos seus sentimentos, para gerar em você um comportamento ainda hoje à noite, um videozinho que a Globo fez. A Globo não, a Rede Esgoto de televisão. E o videozinho, ele fala assim, um monte de imagem linda, de pessoas muito bonitas, ricas, famosas,
que fica em casa, aí toma um champanhe, toma um vinho, olha, fica em casa. Estou brincando com meu filho, aí mostro uma casa maravilhosa, andando de bicicleta, blá, 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 que não é a realidade do nosso país. É isso aí, Everson. Não é a realidade do nosso país, não é a realidade da nossa população. Por quê? Porque é bom você ficar em casa assistindo eles. Para eles é bom, para que fique assistindo para dar audiência para aquele lixo. Para que eles consigam mostrar números de score e continuar essa guerra ideológica na cabeça das pessoas. E eles não estão preocupados com o que está gerando na cabeça das pessoas, o medo exacerbado que as pessoas estão de voltar a conviver em sociedade. Alguns comércios de Brasília, estão como? Eles estão abertos, já estão abrindo. Essa semana muitas lojas abriram. Eu te convido para dar uma volta. Tudo vazio. Porque vai demorar um tempo para a nossa sociedade voltar ao normal, pelo desserviço na mente das pessoas que foi feito. Não estou dizendo, eu sempre falo isso, gente, que o vírus não existe, que o vírus não é perigoso, que o vírus não mata, ou que você não tem que ter todos os cuidados do mundo. Você tem que ter todos os cuidados do mundo, e eu costumo dizer, eu tenho. Pastora Viviane, Deus te abençoe, seja bem-vinda. Eu vi que o pastor Rafael, companheiro, também entrou, seja bem-vindo, Maxwell, pastor Maxwell, bênção ter vocês aqui na minha live hoje. Então, assim, a gente sabe que existe um perigo, de fato existe um perigo e a gente tem que tomar cuidado com esse perigo, assim como a gente tem que tomar cuidado com a dengue. Assim como a gente tem que tomar cuidado com tantas outras doenças que têm um número de mortalidade muito maior. Então, se a gente conseguisse ter esse equilíbrio e essa consciência de nos cuidar com paz, nós teríamos números muito melhores a respeito de suicídio, porque há pessoas se matando, números lá no sul, o número de suicídio está maior do que o número de pessoas que morreram com a Covid. Me expliquem isso. Há pessoas que estão entrando em muita depressão porque acham que passaram o vírus para alguém. O meu irmão pegou e entra em depressão porque foi o vetor de transmissão. Gente, tem tantas coisas que têm acontecido. O Rodrigo está dizendo aqui, houve um desabamento do Rio de Janeiro. Ô, Rodrigo, não está dando para entender o que você está falando, não, mas no Rio de Janeiro ressuscitaram. Ele está dizendo que ressuscitaram 1.177 pessoas de Covid hoje. Provavelmente o que eles estão dizendo no Rio de Janeiro, que isso aconteceu por quê? Porque deram um monte de informação e verídica nas emissoras e agora descobriram que as pessoas não morreram de Covid. Então, como a mãe de um pastor nosso, amigo nosso da Bahia, a mãe não, o pai, que já tinha feito o exame de Covid, não tinha Covid, mas morreu e os médicos disseram que era Covid. Então, gente, não digo os médicos, mas a certidão de óbito dele. O que eu quero dizer? Que nós não podemos permitir que nada que não seja bom, agradável, perfeito, que que tragam boas memórias, se instale dentro de você. Esther, ao ela receber essa má notícia, ela tomou uma atitude. Ela tomou uma atitude de inteligência espiritual. Sabe por quê? Porque ela aproveitou a oportunidade daquele momento e falou: olha, eu vou combater isso aqui. Peraí, 3 dias de jejum e oração comigo, com a minha equipe todinha, e eu vou vencer isso aqui. Como? Se eu tiver que me arriscar, eu vou me arriscar, mas eu vou estar preparada em Deus para isso. Eu vejo personagens que
se arriscaram por propósitos, se arriscaram, se posicionaram por causa de propósitos, por causa de posicionamento e foram extremamente bem-sucedidos e saíram de posições como Davi, que era um cuidador de ovelhas de pasto, um pastor de ovelhas. Ovelhas que eu digo não é como nós, que somos pastores de ovelhas, também pastores espirituais, mas ele era aquele que ia para o campo, cuidava de ovelhas e se tornou rei durante um longo período. Por quê? Porque ele teve um posicionamento diferenciado. E qual foi? Quando ele cuidava das ovelhas e das ovelhas do pai e chegava leão e urso, ele arriscava a vida dele para não deixar nenhuma ovelha ser pega. Por quê? Porque ele tinha na mente dele uma mente o quê? Com objetivo, com propósito, uma mente sarada. E quando tem momentos difíceis na nossa vida, muitas vezes a gente sucumbe, se entrega àquele momento, por quê? Porque nós não estamos fortalecidos o suficiente para enfrentarmos aquela guerra. E para você estar preparado para combater essas guerras e vencer o ataque na mente de que você vai dar errado, você vai ser destruído, você vai ter muito prejuízo, você vai sair perdendo, para você combater tudo isso e você poder ter estratégias, que aí é a inteligência espiritual, buscar em Deus uma solução para aquele problema e atuar dentro daquilo. Fala-se muito em inteligência emocional, papapá, é muito bom, é necessário, é super importante, mas eu quero te dizer uma coisa. A inteligência espiritual, ela não só te motiva a você querer fazer as coisas boas, mas ela traz a estratégia e te conduz para a solução daquela situação, a solução daquele problema. Então, a mente, Pebbles falou que Paulo fala do bom combate, era a mente, exercer a fé. Eu falei exatamente dessa questão da fé com Abraão. Quando Abraão, bem no iniciozinho da fala da minha live, quando eu falei que Abraão, ele teve esperança quando não se havia mais esperança, quando o corpo dele não havia mais vitalidade, disposição, nem condições de gerar um filho, nem ele, nem Sara. E depois de 25 anos de promessa, e ele, naquela coisa da promessa, ele teve com 100 anos Isaac, o seu filho. E a partir daí construiu-se a geração e nós somos da geração de Abraão. Então, o que nós precisamos? Quando vier os pensamentos ruins, quando vierem as notícias ruins que geram os pensamentos ruins. Nesse caso do Covid, é tanta notícia ruim que a gente pensa, a vida acabou, que nem eu escutei hoje, o Brasil nunca mais vai ser o mesmo, a vida acabou, os relacionamentos acabaram, os idosos ficam assim, nunca mais eu vou poder abraçar meus filhos, meus netos, misericórdia, gente. É triste demais esse tipo de pensamento. Então, tem algumas formas que você vai fazer para você combater isso. O primeiro deles é o quê? Oração. Só que a oração, ela não pode ser utilizada apenas na hora da guerra. Senão, na hora que chegar a guerra, você está fraco. E você não vai conseguir batalhar. Então, você precisa ser hoje fortalecido. É que nem comida. Olha, eu não vou nem perguntar quem que está engordando agora nesse período de quarentena. Eu não vou fazer isso com ninguém, não vou perguntar se você está comendo muita besteira, se você está engordando, não vou fazer isso. Mas vamos supor aquela outra pessoa que esteja comendo demais. É mais ou menos assim. Se você não se alimentar da palavra de Deus, da fé, se fortalecer, você vai chegar um momento da sua guerra, porque todo mundo passa por isso. Todo mundo passa por isso. Muitas vezes justamente, muitas vezes injustamente. E você vai estar o quê? Obeso.
você não vai ter forças para guerrear. Então, por isso, nós precisamos comer o quê? Não podemos só comer carboidrato, porque isso vai nos fazer mal. E você não pode só se alimentar das músicas do mundo, das informações do mundo, das histórias de derrota, das estatísticas tenebrosas. Você se encher disso e querer ganhar uma guerra que é mental, que é emocional, que é espiritual. Não tem como. Então, você tem que se fortalecer todos os dias na sua vida. Para o quê? Para você vencer todas as notícias ruins e quando chegar o momento da dor, qualquer coisa assim, você está pronto. Você está pronta. Você tem uma mente de Cristo, uma mente que exalta muito mais as palavras de esperança do que você está entregue nos pensamentos de derrota. Quando o decreto lá contra Esther, contra o povo judeu, havia sido editado, a Bíblia fala que Mardoqueu, o primo de Esther, deu uma orientação a ela. Falou, olha, se você ficar calada aí no palácio bonitinha, cheirosa, e não for fazer parte do seu trabalho, você também vai perecer, você também vai morrer nessa guerra. E provavelmente você foi colocado aí nesse reino para enfrentar esse tempo. Sabe o que eu vejo aqui, gente? Que as instruções divinas, quando você sai do seu natural e vai para as instruções divinas, você realiza 10 vezes mais rápido do que uma ação natural. Enquanto o povo estava lá com fé, jejuando, buscando uma resposta em Deus, na presença de Deus, Esther montou um plano, enfrentou o medo e correu para realizar o plano, assumindo que ela poderia morrer naquela posição, mas ela foi sabendo que ela tinha uma orientação de Deus. Se Esther não tivesse destruído o medo dentro dela, a fortaleza mental dentro dela, com certeza ela e todos iriam sucumbir naquela situação. Sabe, o tempo todo a gente está lutando, a gente está batalhando essas coisas que querem nos dominar. O medo, ele não é de Deus. Se eu estou te falando, se o medo não é de Deus, você vai aceitar que ele faça parte e controle a sua vida? Você vai aceitar que ele continue controlando a sua vida? Você não pode fazer isso. Os pensamentos negativos, os pensamentos contrários à vontade de Deus, não podem se estabelecer dentro de você a ponto de você tê-los junto e você receber e permitir que ele dite o seu comportamento e para onde você vai e o que você vai fazer. Há muitas brigas e confusões e muitas derrotas na vida de muitas pessoas. Por quê? Porque quem guia a mente e o coração delas é elas mesmas. São os pensamentos delas, não é Deus. E quando nós somos guiados pelos nossos sentimentos, nós estamos fadados ao fracasso. Porque a Bíblia fala que o coração do homem é enganador. Nosso coração nos engana. Mas aquele que tem o poder de nos orientar, nos mostrar o caminho e de nos levar para um futuro pleno, abençoado e próspero é Deus. Então eu te desafio nessa noite. Sabe, eu tenho terminado minhas lives, eu estou terminando já, sempre falando o seguinte, as palavras que nós escutamos, elas não podem apenas ser um bom conselho. Não, elas têm que fazer vida dentro de nós. Então eu quero te desafiar. Antes de você dormir nessa noite, você vai parar e pensar. Pensar em tudo que está te dando medo. Pensar em tudo que está te trazendo assim, falta de expectativa. Tudo que está assim, te fazendo mal. E você vai colocar a mão na sua cabeça, vai repreender, vai falar, Deus, em nome de Jesus. Que todos esses pensamentos, esses ataques na mente do meu marido, da minha esposa, dos meus filhos, aí você vai vendo, pondo a mão na cabeça e orando.
que ele cesse em nome de Jesus. Senhor, me traz na mente, no coração, aquilo que vem do Senhor, aquilo que vai me levar para um futuro próspero, aquilo que vai dar uma esperança de vida. E hoje, a partir de hoje, você vai fazer isso. Toda vez que vier pensamento ruim, você vai colocar a mão na sua cabeça e falar: eu já estou com a mente liberada, o Espírito Santo já está dentro de mim e tudo. E você vai resistir a isso que tem tentado se instalar dentro de você por 7 dias. Dessa maneira, pá, pá, pá. E você vai ver o que Deus vai fazer a partir desse momento na sua vida. Eu quero que você guarde essa palavra, guarde o seu coração. Já estou terminando. Amanhã nós estaremos na Esplanada dos Ministérios, quero ir para os recados, às 20 horas. Nós estaremos numa vigília pelo Brasil. Então, se você que puder, a gente foi no sábado passado, foi maravilhoso. Você que puder, vá, sabe, vai com uma roupa quentinha, vai com a sua luva, com a sua máscara, não precisa ficar aglomerado, grudado com ninguém. É importante você estar lá para você orar. Foi maravilhoso sábado passado. E esse sábado nós estaremos de novo lá, para orar pelo país, para a gente, sabe, passar logo desses momentos de crise aí, como nós estamos vivendo, né, e sermos bem-sucedidos. E domingo, gente, os cultos online, o Ministério da Fé, 10 e às 19 horas. Então, estou te convidando para estar com a gente, estou te convidando para te fortalecer, para você botar para correr esses pensamentos ruins, essas coisas que têm tentado estabelecer fortalezas dentro de você, a ponto de controlar o seu comportamento. Tantas coisas podem nos fazer isso. Ah, que a vida acabou, que o emprego acabou, que não há mais esperança, nunca mais vai ser o mesmo, todo mundo vai morrer de Covid, e aí vai. Essas coisas têm que sair da sua mente. Eu quero abençoar a sua vida agora, feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos, ó Pai, por essa semana que passou, porque até aqui o Senhor tem estado conosco. Nos abençoa, Pai, nos guarda, nos ajude a caminhar com sucesso. Toma nossa mente, quebra todo o controle mental, toda fortaleza maligna e nos dê paz. Em nome de Jesus. Abençoa cada um que está nos escutando. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Amém. Queridos, foi maravilhoso estar mais uma vez com vocês. Vocês são maravilhosos. E eu queria depois, se você puder, me mandar uma mensagem no Instagram dizendo qual é o melhor horário de live para vocês. Eu vou fazer uma pesquisazinha em cima disso para eu conseguir fazer as lives num horário que todo mundo possa estar mais tranquilo, tá bom? Beijo, fiquem com Deus e que tenham um final de semana sensacional. E segunda-feira eu farei uma live com a doutora Sandra, é a delegada de Brasília, a chefe da Delegacia de Mulheres, para falar dessa violência doméstica, do que tem acontecido aí nesse tempo de pandemia. E aí eu queria te pedir para você divulgar isso, tá, nas minhas redes, e você convidar aí, talvez haja alguma mulher que está com alguns problemas em casa, você convidar para assistir. Pode fazer pergunta, tá? Vai ser muito bom. Um beijo, um beijo, um beijo, grande, grande, grande. Tchau, tchau para